Muito boa noite a todos. Mais uma terça-feira de estudo das obras de Kardec. Hoje, dia 19 de maio de 2020, vamos continuar com a leitura da Gênese. Nós fazemos essa leitura que muitos irmãos preferem ouvir comentários do que ler o livro, e assim eles podem, no momento que desejam, entrar na nossa página da sociedade e escutar um pouco, raciocinar um pouco, pensar um pouco sobre esses assuntos que nos traz Kardec. Antes de começar a leitura, nós, nesse momento que estamos passando dessa pandemia do vírus, coronavírus, mais um pequeno comentário. Eu tenho percebido a resistência que tem muitos irmãos de usar a máscara quando estão na rua, quando estão caminhando, quando estão passeando, quando estão na beira da praia. E é interessante que os mais velhos é que dão, na maioria, os maus exemplos. Porque as crianças, até muitos pais se preocupam de abrir as escolas, porque as crianças, como vão ficar com máscaras? Eu percebo que as crianças obedecem mais e estão mais conscientizadas de usar a máscara e se cuidarem do que a maioria, grande parte dos adultos, não a maioria. E eu vejo isso até dentro da minha própria família, assim. Eu tenho netos, tenho neta de 4 para 5 anos, que usa sempre a máscara, chega aqui em casa, tira o sapato, se preocupa para não transmitir, nem receber nada, não dá o abraço, né? Porque está educada para isso. Então, é importante nós temos essa conscientização, não tanto medo pelas crianças, mas sim pelos que resistem e têm mais idade. E é o que nós estamos vendo em várias partes, né? Nós vemos que as pessoas se reúnem aqui na frente do meu prédio, sábado, tinha umas 10 pessoas, uma sacada minúscula, né? Ali, sem máscara, e não eram os moradores da casa, quer dizer, eram convidados, amigos, parentes, fosse o que fosse, estavam numa reunião social, né? E fora os que andam sem a preocupação. Como eu vi outro dia, passando ali também, domingo ou sábado, ali na beira da praia, duas senhoras conversando e uma dizendo assim: não, eu não tenho medo e eu não vou pegar. Não, eu não pego. As pessoas, nós temos que ter a consciência de que temos que nos cuidar, e as duas estavam sem máscara, né? Temos que nos cuidar, mas se mesmo assim, por alguma razão, nós adquirimos o vírus, não obrigatoriamente ficaremos doentes. E se o percentual pequeno daqueles que adquirem ficam doentes. E um percentual ainda menor são aqueles que vêm a óbito, né? Se algum de nós que não desejamos, não queremos, adquirimos o mal, ficamos doentes e viermos a óbito, é porque nós estamos sendo chamados no mundo espiritual ou para trabalhos que devemos passar a fazer, ajudar na espiritualidade, e que aqui nós não estamos no momento mais contribuindo, né? Ou já vemos o que tínhamos que fazer aqui, a nossa obrigação, a nossa missão aqui, né? Ou alguns irmãos, que não deve ser o caso de nós, que vivem de uma maneira totalmente desregrada, desafiando as leis da natureza, vivem de uma maneira, pelo menos mentalmente, contrária aos segmentos de Deus, e que são chamados até para poderem se corrigir de alguma maneira, né? Então, não temos que entrar em desespero, temos que confiar sempre em Deus, porque o melhor
O melhor que vai ocorrer para nós sempre é confiarmos em Deus, saber que o que está acontecendo, o que vai acontecer, é o melhor. Sempre. Para quê? Melhor para a nossa evolução, para o nosso espírito, para o nosso futuro. Porque o passado nós não resolvemos mais. O que nós já fizemos de erro no passado está feito. Né? O futuro, nós podemos fazer ele melhor do que hoje estaria programado. De que maneira? Agindo hoje. O nosso presente, por isso já usamos esse termo, presente, como se fosse o presente de Deus, o dia de hoje. Temos que agradecer sempre de ter mais um dia, hoje, para podermos agirmos dentro das leis morais, das leis de Deus, e assim está nos plantando flores no nosso jardim de amanhã. Vamos poder colher boas ações que nós plantarmos hoje. Era esse pequeno introito que eu queria fazer antes de começarmos a nossa leitura da Gênesis. Obrigado por essa atenção nesses minutinhos. Vamos seguir na nossa leitura. Pelos estudos da situação em que se encontram os espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desventura na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição de cada um de nós, ou da imperfeição de cada um de nós. Que cada um sofre as consequências diretas e naturais das suas faltas. É o que falávamos há pouco. Que colhemos hoje, que plantamos no passado, as nossas ações. E no futuro é que nós plantarmos hoje. Quer dizer que ele naquele linguajar da época que se usava ainda na religião católica e tal, ele seria punido por onde ele pecou. E que essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que ele as originou. E assim sendo, o culpado sofreria eternamente se ele persistisse eternamente praticando o mal. Então, os eternos são nós que fazemos a eternidade do nosso sofrimento, mas também da nossa felicidade. Se nós escolhemos o caminho do bem, vamos estar sempre colhendo coisas boas, sempre do bem. Se estivermos praticando o mal por escolha nossa, estaremos todo esse tempo. Se esse tempo for para sempre, sempre estaremos no mal também. Mas que, quando praticamos e deixamos de praticar, nos arrependemos, o sofrimento cessa justamente com o arrependimento e o seguinte ato. Não é só nos arrependermos do erro, mas repararmos o erro para com aqueles que nós de alguma maneira prejudicamos. Às vezes fazemos numa própria existência, na própria encarnação, às vezes temos que fazer numa outra, porque não temos tempo para reparar esse erro, né? Ou não temos maneira de reparar esse erro. Ora, como depende de cada um, o nosso aperfeiçoamento depende de cada um de nós, cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar esse tempo ou abreviar os nossos próprios sofrimentos, como o doente que sofre pelos seus excessos, enquanto não para de praticá-los. Quantas pessoas têm enfisema pulmonar, dificuldade de respiração, porque fumaram uma quantidade grande de anos e continuam, mesmo alertados por médicos, por pessoas amigas, familiares, para com isso que te faz mal, mas ele não consegue. Então ele continua praticando os seus desvios de comportamento e vai continuar sofrendo, né? Não, em várias situações, né? Vícios,
comportamentos, maneira de se comunicar com as pessoas, né? Os seus comandados, agem de maneira equivocada, errada, e vão colher problemas e vão sofrer, né? E doenças, inclusive, porque isto origina várias doenças que mais cedo ou mais tarde vão eclodir no seu organismo físico. Se a nossa razão recusa como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligida por uma única falta, como a dos suplícios do inferno, que o arrependimento mais ardente, mais sincero não pode abrandar, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago em vez de empurrá-lo para o fundo. A nossa razão não aceita isso. A nossa razão, nosso entendimento espírita e os conhecimentos que recebemos, que por uma única falta nós vamos estar permanentemente, né, num suplício eterno, suplício dos infernos, como chamavam, né, outras religiões antigamente, e que não tinha arrependimento, nada poderia diminuir isso. Na verdade, nós sabemos que não. O arrependimento, né, e com a reparação do nosso mal, nós saímos desse suplício. Somos ajudados, porque Deus, nosso Pai, quer o nosso melhor sempre. A pluralidade das nossas existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu nos Evangelhos, mas sem defini-lo mais que muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo. Pluralidade da existência, a reencarnação é uma das principais leis que o Espiritismo esclarece. Porque quando Cristo mostrou, ele não entrou em detalhes, né? Uma vez que demonstra a sua realidade e sua necessidade para o progresso. Porque com essa lei nós vemos que podemos modificar nossa situação para o futuro. Está na nossa mão a nossa mudança de sofrimento para gozos futuro. Por essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta. As diferenças de posição social que cada um tem, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma a existência breve. Crianças que morrem, ou ao nascer, ou com tenra idade, meses, anos, 5, 10, 15 anos, qual seria a finalidade da sua existência se não houvesse a reencarnação? Que justiça! Por que nascer? Então, a reencarnação, as múltiplas vidas, faz com que isso seja entendido. Explica a desigualdade das aptidões intelectuais e morais. Por que uma criança nasce uma aptidão para ciência, outra para arte, para música, né? Esportiva, diferente de todos? Por que ele já tem inato nele? Né? Tanto as intelectuais de conhecimento, como as de comportamento, que são as morais, as atitudes que se tomam. Criança que diz, essa criança é má, fala e segue nesse caminho, ou outra que é extremamente bondosa, amorosa, e vivendo às vezes no mundo, num meio, não no mundo, mas num meio que ela vive, totalmente contrário a esse tipo de atitude. Então, por essa maneira, pelas múltiplas vidas, a gente consegue
entender isso aí. E que mais ou menos viveu, aprendeu e progrediu e que traz, renascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. Tudo de bom que ela traz são méritos de trabalho. Ela trabalhou para adquirir essas qualidades que ela já traz inerente das vidas anteriores. Isso é muito importante. Uma pequena pausa para já recomeçarmos.